Esse programa tem oferecimento do Varejão Chicote, agora com estacionamento exclusivo para clientes. Seu voto tem poder. Eu sou Sandro Wagner e esse é o nosso Comentando de hoje. A gente vê muitas discussões e até perguntas em relação às eleições de 2020, que vão acontecer no dia 4 de outubro. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa através do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, no próprio site do TSE, e busquei informações sobre as principais datas, aquelas mais importantes para o eleitorado, assim também como para os candidatos. E vale ressaltar que essas informações, elas fazem parte da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, número 23.606 de 2019, que estabelece mês a mês as datas do calendário eleitoral. Então, se você tem curiosidade, já deixo aqui o número da resolução, 23.606/2019, lá está, mês a mês, data do calendário eleitoral 2020. Começando a falar sobre a realização de pesquisa eleitoral. Muita gente quer saber se já pode fazer pesquisa, como deve proceder para fazer uma pesquisa. Segundo a resolução, a partir do dia 1º de janeiro, já está valendo, as pesquisas eleitorais devem ser registradas até 5 dias antes da sua divulgação. Então, se você mandou fazer uma pesquisa, só pode divulgar se ela for registrada. E ela tem que ser registrada até 5 dias antes da sua divulgação. Isso no sistema de registro de pesquisa eleitoral, lá na própria Justiça Eleitoral, no PSQL. A norma também está proibindo, a partir do dia 1º de janeiro, a distribuição de bens e valores pela administração pública. Por exemplo, a execução de programas sociais por entidade vinculada a pré-candidato e a realização de publicidade de órgãos públicos com custos superiores à média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos. Quando eu posso mudar de partido, A famosa janela eleitoral. Essa janela eleitoral, período em que vereadores podem mudar de partido para concorrer à eleição majoritária ou proporcional, sem incorrer em infidelidade partidária, ela está fixada a partir do dia 5 de março a 3 de abril. Então você pode aí, portanto, mudar de partido a partir do dia 5 de março a 3 de abril. No dia 4 de abril, 6 meses antes do pleito, antes das eleições, esgota-se o prazo para que novas legendas sejam registradas na Justiça Eleitoral. Há tempo de lançarem candidatos próprios às eleições. Além disso, até o dia 4 de abril, aqueles que desejam concorrer na eleição devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filiação aprovada pelo partido. 4 de abril, essa data também marca o fim do prazo para que detentores de mandatos no Poder Executivo renunciem aos seus cargos para se lançarem candidatos. Eleitores, qual é o último prazo para regularizar a situação eleitoral? Os eleitores têm até o dia 6 de maio. É o último dia para que regularizem a sua situação junto à Justiça Eleitoral, para poderem votar no dia 4 de outubro. Pessoas que perderam o recadastramento biométrico e tiveram o título cancelado, não justificaram a ausência nas últimas eleições ou ainda desejam alterar o domicílio eleitoral, têm até o dia 6 de maio para se dirigir a qualquer cartório eleitoral mais próximo de sua residência a fim de resolver essas pendências. No dia 15 de maio será o início da arrecadação facultativa de doações por pré-candidatos aos cargos de prefeito e vereador, por meio de plataformas de financiamento coletivo credenciadas na Justiça Eleitoral. Os recursos disponíveis para o financiamento de campanha, mediante o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFEC, por sua vez, serão divulgados no dia 16 de julho. E os pré-candidatos que trabalham em rádio e televisão? Eles só podem ficar no rádio e na televisão até o dia 29 de junho. A partir do dia 30 de junho, eles não podem, estão proibidos de fazer programas de rádio ou de televisão, os pré-candidatos. No dia 4 de julho, passam a ser vedadas algumas condutas por parte de agentes públicos, como a realização de nomeações, não podem mais nomear,
nem exonerar e nem contratar, assim como transferência de recursos, entre outras. E as convenções, quando iniciam, quando terminam? Esse prazo para as convenções partidárias, para a escolha dos candidatos, ela vai de 20 de julho a 5 de agosto. Convenções, hein? 20 de julho a 5 de agosto. Também a partir do dia 20 de julho, os candidatos passam a ter direito de resposta à divulgação de conteúdo difamatório, calunioso ou injurioso por qualquer veículo de comunicação social. Por exemplo, o WhatsApp, né? Nesse mesmo dia, 20 de julho, também é contabilizada a distribuição partidária dos assentos na Câmara dos Deputados para o cálculo do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Até quando podem ser registradas candidaturas? Os registros de candidaturas devem ser protocolados na Justiça Eleitoral via internet até às 23 horas 59 minutos do dia 14 de agosto, né? Por meio físico, os requerimentos devem ser protocolados até às 19 horas do dia 15 de agosto. Caso os partidos políticos não tenham apresentado, dentro desses prazos, o requerimento de registro de candidatos, escolhidos através das convenções ou em convenções, os próprios candidatos poderão fazê-lo pessoalmente até o dia 20 de agosto. Sabe quando começam as propagandas eleitorais ou a propaganda eleitoral? A partir do dia 16 de agosto passa a ser permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Os comícios poderão acontecer até o dia 1º de outubro. A divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet de jornal impresso com a propaganda relativa ao primeiro turno serão permitidas até o dia 2 de outubro. Já a distribuição de santinhos, aí você que gosta de distribuir santinhos, a distribuição de santinhos e a realização de carreatas e passeatas pode acontecer até o dia 3 de outubro. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começará a ser veiculado de 28 de agosto a 1º de outubro. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão será veiculada a partir do dia 28 de agosto a 1º de outubro. Essas aqui são as datas mais importantes. 14 de setembro foi o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que todos, cerca de 500 mil registros de candidaturas esperadas para o pleito de 2020 tenham sido julgados pelos respectivos juízes eleitorais. O que acontece no 19 de setembro? A partir de 19 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. E os eleitores, por sua vez, não poderão, em regra, ser presos a partir do dia 29 do mesmo mês, ou seja, 29 de setembro. O primeiro turno de votação para vereadores e prefeitos acontecerá no dia 4 de outubro. O segundo turno, caso haja para a eleição de prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores, vai acontecer no dia 25 também de outubro. Já até definido também o prazo para a diplomação dos eleitos, será dia 18 de dezembro. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre o prazo ou qualquer prazo da Justiça Eleitoral, eu aconselho você a acessar a íntegra da resolução do TSE, número 23.606/2019, no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2020. Deu para entender, né? Eu sou Sandro Wagner e esse foi o nosso Comentando de hoje. Até o nosso próximo encontro.